Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Amém? Nós estamos falando sobre um tema que é pesado, difícil, mas importante. E hoje creio que por causa da ameaça de chuva que se armou agora bem quase na hora do pessoal vir para a igreja, alguns preferiram ficar em casa e deve estar acompanhando pela transmissão do rádio. Você que está sintonizado conosco e você que está sintonizado através da internet, nós o cumprimentamos também com a graça e a paz do Senhor. Amém? Nós estamos tratando então de um tema que já ministrei, acho que a última vez que ministrei foi em 96, portanto já tem mais de 10 anos que ministrei essa palavra aqui na igreja. Eu havia ministrado antes em 1992, depois 96 e agora em 2007, sobre bênçãos e maldições. Nós ministramos primeiro sobre o poder da palavra, há poder em suas palavras. E na continuidade, então, estamos vendo sobre bênçãos e maldições. E na última quinta-feira nós falamos bastante sobre bênçãos e maldições, principalmente nos aspectos práticos. Por quê? Essa ministração ela vai muito para o aspecto prático, para que você possa se lembrar e o Espírito Santo trazer à sua memória palavras que você liberou, palavras de maldição, palavras erradas, ou que foram liberadas contra você, ou que você tem conhecimento pelos seus pais desta ou daquela situação que está sendo aclarada agora para vocês. Sabe, irmãos, Deus ele é fiel à sua palavra. Deus ele olha sempre para a palavra dele e ele mesmo diz que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então nós precisamos aprender a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre este assunto, para que você seja liberto, porque a libertação ela vem pelo conhecimento e a prática da palavra. Se você não conhece, você não pode crer, a sua fé não pode ir além do seu conhecimento. Ela depende daquilo que você conhece, né? E por isso nós precisamos estudar então a palavra. Nós estamos vendo, baseado em Salmo 109, o Salmo 109, versículos 17 a 19, ele fala sobre, eu já expliquei, uma profecia que se cumpriu primeiramente na vida de Judas Iscariotes, mas ela é uma palavra que serve para nós também, porque o Salmo 109, versículo 17, diz assim: visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como de um vestido, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como o vestido com que ele se cobre, e como o cinto com que sempre anda cingido. Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Observou que tudo depende de nós, da nossa conduta, da nossa palavra, daquilo que falamos. Se você ama a maldição, você vai acabar falando palavras de maldição. E o resultado é que você vai atrair aquelas palavras ou vai liberar aquelas palavras de maldição contra alguém. Na última quinta-feira, eu estava dando alguns exemplos práticos de pais que, sem querer ou sem ter essa intenção, porque nenhum pai conscientemente, deliberadamente, com vontade, sabendo das consequências, vai amaldiçoar os seus filhos, não é verdade? Amaldiçoar o seu próprio sangue, a sua própria carne, a sua descendência. Mas às vezes num momento de raiva, de ira, um momento em que você fica aborrecido com a prática de alguma coisa, ou alguma palavra, ou alguma atitude que um filho faz ou fala,
você pode acabar liberando palavras erradas, palavras de maldição, que os demônios vão tomar aquela palavra e fazer cumprir na vida das pessoas. E eu comecei a dar alguns exemplos, né? E eu gostaria de continuar nesse ponto, dando mais alguns exemplos, porque através do exemplo vai ficando claro para você, ou você vai se recordando. Por quê? Eu pedi que você fosse anotando, que você fosse observando, porque no final desta ministração sobre bênçãos e maldição, nós vamos fazer uma oração quebrando essas coisas na nossa vida e quebrando na nossa descendência e também sobre a nossa ascendência, de tal sorte que essas coisas cessem de ter efeito sobre a nossa vida. Nós vamos amar a bênção e nós vamos alcançar a bênção, desfazendo as maldições que porventura ocorreram conosco ou estão ocorrendo conosco. Por isso, você que está no rádio, não deixe de estar no final dessa ministração, porque nós queremos fazer isto de uma maneira muito forte. E da última vez, irmãos, nós tivemos centenas de pessoas libertas, pessoas que passaram a prosperar na vida, pessoas que passaram a crescer espiritualmente, porque foram libertas. Porque o cristão, ele nasce de novo, mas se ele não for liberto, o crescimento dele pode não acontecer. E fica aquele crente ioiô, para cima e para baixo. Uma hora está no vale, outra hora está lá no pico da montanha, outra hora está no vale, sobe, desce, tem dia que está bem, tem dia... E a vida cristã não é assim. A vida cristã ela tem que ser um crescimento de glória em glória, de degrau em degrau, de revelação em revelação. Você tem que se tornar. E a falta de libertação impede o crescimento da pessoa. Por isso nós estávamos falando de alguns exemplos práticos. E o último que eu falei foi da mãe, né, que um dia, irritada com seu filho, amaldiçoou, falou uma palavra, que o menino não largava aquela bicicleta, era de dia, de tarde, de noite, não estudava mais. Então ela disse uma palavra de maldição. Um dia, um carro vai passar sobre essa bicicleta e nunca mais você vai poder montar nela. E exatamente o que ela falou, uma semana depois, ele estava brincando com a bicicleta na calçada, de repente ele escorregou, caiu e a bicicleta foi deslizando para a rua, vinha um ônibus, passou por cima da bicicleta, que foi levada ao conserto em vários lugares, e todos os bicicleteiros disseram: não tem conserto. Nunca mais ninguém andou naquela bicicleta. 30 anos depois, ouvindo esta palavra, é que ela entendeu esse fato, que ela tinha amaldiçoado sem querer o seu filho naquele dia, e o resultado aconteceu uma semana depois. Você já deve ter ouvido essa frase, principalmente as moças. Homem é mais raro, mas com moça isso acontece muito. Quando você casar, você vai ver o que é bom. Eu já ouvi mãe falar isso. Quando você casar, fulana, você vai ver o que é bom. Isso é uma palavra de maldição, irmãos, é uma praga. E eu quero dizer que quem tem a autoridade espiritual sobre o filho é o pai e a mãe. E os ascendentes também, os avós, os bisavós. Esta é uma palavra de maldição, está amaldiçoando o casamento daquela filha. Quando você casar, você vai ver o que é bom. Outra palavra de maldição que se costuma falar: um dia você vai ter o que eu tenho, referente a alguma doença, alguma enfermidade. Um dia você vai ver o que eu tenho, ou vai ter o que eu tenho, uma doença ou uma enfermidade, e aí você vai ver o que é bom. Às vezes a mãe ou o pai tem alguma coisa, né, e sempre está reclamando, e a mãe, né, falando: estou com essa dor, com isso, com aquilo. E a filha: ah, mãe, chega, para de falar nisso, a senhora só sabe falar nisso, só pensa nisso, não sei o quê. Um dia você vai ter uma enfermidade como eu tenho, e você vai ver o que é bom. Isso é uma palavra de maldição. Pode ter certeza que aquela pessoa vai ter aquela doença.
vai passar por aquilo, porque os demônios, se isso não for quebrado a tempo, se não for revogado a tempo, os demônios vão fazer tudo para que esta palavra se cumpra. Uma outra expressão que eu já ouvi infelizmente, e a gente vê às vezes em filmes, em novelas, coisas dessa natureza. Eu não aconselho ninguém a ver nem filme nem novela, porque você não vai achar nada de bom lá. Vá para o inferno, ou que o diabo te carregue. Você já ouviu essa expressão? Vá para o inferno, ou então que o diabo te carregue. Você lembra da última vez que nós falamos aqui? Daquela menina que tropeçou com um latão de leite, caiu, etc. E a mãe, irada, disse, vá para o inferno, que o diabo te carregue. E o diabo pegou a menina e ele tinha autorização da mãe para estar ali. Eu já contei essa história. Essa é uma expressão. Eu não sei se isso alguma vez aconteceu na sua vida, meu amado, mas se aconteceu, preste atenção, isso precisa ser quebrado, isso precisa ser revogado. Uma outra expressão, ou uma outra palavra de maldição. Você vai pagar o que você está me fazendo. Essa é uma palavra terrível de maldição. Você vai me pagar o que você está me fazendo. Quantas vezes uma mãe fala isso para uma filha, um pai para um filho, ou para uma filha, num momento de ira, num momento de raiva, de ódio, e depois passa aquilo e ele nunca retira aquela palavra, e Satanás, os demônios, vão fazer com que aquela pessoa realmente vá pagar em dobro, com juro, correção monetária e tudo mais. Uma expressão que eu já ouvi também, e que não deve ser falada, principalmente você que tem crianças pequenas, diz assim, meus filhos hoje estão como os diabinhos. Ou, meus filhos hoje estão como uns danadinhos. Nunca diga isso, irmão. Você sabe por quê? Esta palavra, danadinho, significa, olha os significados desta palavra. Palavra danado, ou danadinhos, significa satânico, sujo, no sentido de espírito imundo, podre, imundo, perdido, condenado, arrasado, aquilo que não tem valor, aquilo que é vindo do inferno. E mesmo assim, alguns pais dizem, meus filhos hoje são uns danadinhos. Nunca fale isso. Se você falou, precisa ser arrancado. Se seus pais falaram, precisa ser tirado. Isso contra você. Você não é sujo. Você não é imundo. Você não é podre. A palavra de Deus, irmãos, diz que nós somos criados à imagem conforme a sua semelhança. Uma outra palavra terrível, que muitas vezes é falada, é a palavra desgraçado. Desgraçado. Pessoas que usam essa palavra, seu desgraçado ou sua desgraçada. Esta palavra, ela significa, literalmente, sem o favor de Deus e com o favor do diabo. Sem o favor de Deus e com o favor do diabo. Eu não viveria sem o favor de Deus. Agora imagine alguém sem o favor de Deus e debaixo do favor do diabo. Agora imagine o que ele vai receber do diabo, já que o diabo só veio para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Uma outra palavra que às vezes os filhos receberam, talvez você tenha recebido, é a palavra que, vez por outra, se usa, burro, imbecil, porque o filho ou a filha deixa o prato ou o copo se quebrar, cair, etc., ou porque não consegue passar de ano lá na escola, você é burro, você é um imbecil. Essa palavra, irmão, significa que tem parentesco com os animais, quando você chama alguém de burro, de imbecil. Você está dizendo que ele tem parentesco com os animais, quando Deus o criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Essa daqui eu tenho certeza que você talvez já tenha ouvido. Com certeza você já ouviu, talvez tenha sido falada contra você.